Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa e encontre você exatamente onde está. Que Deus abençoe o seu quarto, a sua família, o seu corpo cansado e a sua mente que talvez ainda não tenha conseguido descansar. Esta é a nossa oração da noite. E hoje nós vamos começar este momento diante de Deus com uma intenção muito especial: esperança, confiança e paz. Talvez você tenha chegado ao fim deste dia carregando mais peso do que gostaria. Talvez tenha sido um dia difícil no trabalho. Talvez você tenha recebido uma notícia que abalou seu coração. Talvez esteja preocupado com uma conta que ainda precisa pagar, com um filho que está passando por dificuldades, com alguém enfermo ou com uma situação familiar que parece não encontrar saída. E talvez o seu corpo esteja deitado, mas sua cabeça ainda esteja trabalhando. Você fecha os olhos, mas os pensamentos continuam. E amanhã? Como vou resolver isso? Será que as coisas vão melhorar? Meu irmão, minha irmã, nesta noite você não precisa resolver o amanhã. Antes de dormir, existe algo que você pode fazer: entregar o amanhã nas mãos de Deus. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você precisou ser forte hoje. Talvez você tenha sorrindo diante das pessoas, enquanto por dentro estava lutando para não desabar. Mas Deus percebeu. Ele viu cada lágrima que você segurou, viu cada preocupação escondida, viu o momento em que você pensou em desistir. E mesmo quando você não percebeu sua presença, Ele permaneceu perto. Por isso, fique aqui comigo por mais alguns minutos. Não tenha pressa. Respire profundamente. Permita que o seu coração desacelere. E, se você sentir que esta oração representa aquilo que deseja entregar a Deus nesta noite, escreva nos comentários com fé: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Talvez alguém leia sua frase e também encontre coragem para confiar. Agora, antes de continuarmos, quero que você guarde uma verdade no coração. Deus não trouxe você até esta oração para deixá-lo sozinho com aquilo que está doendo. Ele conhece sua história, conhece sua casa, conhece sua família, conhece aquilo que você não consegue explicar nem para as pessoas que mais ama. E nesta noite, nós vamos colocar tudo diante dele, porque talvez você não consiga mudar o que aconteceu hoje, mas pode escolher quem cuidará do seu amanhã. E nós escolhemos confiar em Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez agora você esteja em silêncio, mas dentro de você exista uma conversa que não para. Você pensa naquela conta que ainda não conseguiu pagar. Pensa no resultado de um exame. Pensa em um filho que está distante. Pensa em uma palavra que ouviu hoje e que machucou mais do que gostaria de admitir. Talvez esteja preocupado com o trabalho, com o futuro da família ou com uma decisão que precisa tomar. E o mais difícil é que muitas vezes ninguém percebe. Você cumpriu suas responsabilidades, conversou com as pessoas, talvez até tenha sorrindo, mas por dentro estava cansado. Há pessoas que chegam à noite e só querem uma coisa: deitar a cabeça no travesseiro e sentir que por alguns minutos não precisam ser fortes. Talvez você seja uma delas. Talvez tenha passado o dia cuidando de todo mundo e tenha esquecido de cuidar do próprio coração. Talvez tenha chorado escondido no banheiro. Talvez tenha esperado todos dormirem para finalmente deixar algumas lágrimas caírem. Talvez esteja deitado agora, olhando para o teto, tentando encontrar uma resposta que ainda não chegou. Meu irmão, não tenha vergonha disso. Você não precisa esconder suas feridas de Deus. Ele conhece o cansaço que você não consegue explicar. Conhece a ansiedade que aparece quando a casa fica em silêncio. Conhece o medo de receber uma notícia ruim. Conhece a preocupação com o dinheiro. Conhece a dor de uma família que parece distante. Conhece também aquela solidão que pode existir até mesmo quando estamos cercados de pessoas. E existe algo muito importante que quero dizer a você nesta noite. Você não precisa carregar tudo sozinho.
Talvez você tenha conseguido suportar até aqui porque Deus lhe deu força. Mas agora chegou o momento de descansar um pouco nos braços dele. Não significa abandonar suas responsabilidades. Significa reconhecer que você tem limites. Você fez o que conseguiu fazer hoje. Algumas coisas deram certo, outras não. Algumas pessoas compreenderam você, outras talvez tenham ferido seu coração. Mas o dia terminou, e você não precisa levar todas as batalhas de hoje para dentro da noite. Entregue a Deus aquilo que você não conseguiu resolver. Entregue a conversa que ficou pendente. Entregue a dívida. Entregue o diagnóstico. Entregue aquele filho. Entregue seu casamento. Entregue o medo do futuro. E principalmente, entregue a necessidade de controlar tudo. Porque quando você coloca aquilo que não pode controlar nas mãos de Deus, começa a nascer espaço dentro de você para a paz. E talvez seja exatamente isso que sua alma esteja procurando nesta noite. Não uma resposta para cada pergunta. Não uma solução imediata para cada problema, mas a certeza de que existe alguém maior do que tudo aquilo que está assustando você. E é justamente essa certeza que vamos encontrar agora na palavra de Deus. Uma palavra que Jesus deixou para pessoas que também conheciam o medo, a insegurança e as tempestades da vida. Uma palavra que pode acompanhar você até o momento em que seus olhos finalmente se fecharem. Meu irmão, minha irmã, agora vamos permanecer alguns instantes na palavra de Deus. Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Perceba uma coisa, Jesus não disse que nos daria uma vida sem problemas. Ele não prometeu que nunca teríamos noites difíceis, contas para pagar, doenças, perdas ou momentos de incerteza. Ele prometeu algo ainda mais profundo, a sua paz. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Uma paz que pode existir mesmo quando ainda existem perguntas. Talvez você esteja esperando uma solução para conseguir descansar. Mas e se, nesta noite, Jesus estiver convidando você a descansar antes mesmo de conhecer a solução? Você não precisa descobrir hoje como será o amanhã. Você não precisa antecipar uma dor que ainda nem aconteceu. Não precisa viver novamente uma conversa que já terminou. Não precisa continuar pagando, dentro da sua mente, pelo que aconteceu durante o dia. Jesus está dizendo, eu lhe dou a minha paz. Essa paz entra justamente onde a preocupação tentou ocupar todo o espaço. E talvez você esteja pensando, mas, meu Deus, como vou ter paz se o problema continua? A resposta está na própria presença de Jesus. A paz cristã não significa ausência de tempestade. Significa saber que Cristo está conosco dentro da tempestade. Lembre-se dos discípulos no mar. O vento era forte. As ondas estavam agitadas. Eles sentiram medo. Mas Jesus estava na mesma embarcação. E quando tudo parecia fora de controle, ele trouxe calmaria. Talvez hoje sua vida esteja parecendo aquele mar. Talvez você olhe para sua família e não saiba o que fazer. Talvez olhe para suas finanças e não veja saída. Talvez seu corpo esteja cansado de lutar. Talvez seu coração esteja simplesmente pedindo descanso. Mas escute isto com atenção. A tempestade não significa que Deus saiu do barco. Ele continua presente, mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando ainda não vê mudança. Há momentos em que Deus trabalha no silêncio. Ele prepara caminhos enquanto você espera. Ele fortalece você enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo. E talvez, quando você olhar para trás algum dia, perceba que justamente naquela noite em que achou que não conseguiria continuar, Deus estava sustentando cada passo. Por isso, nesta noite, não coloque sua confiança naquilo que você consegue enxergar. Coloque sua confiança naquele que enxerga o caminho inteiro. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos parar de falar sobre a entrega e começar a vivê-la.
Se puder, acomode-se, respire lentamente, coloque a mão sobre o coração, feche os olhos por alguns instantes e diga baixinho: Jesus, eu recebo a tua paz. Mais uma vez: Jesus, eu recebo a tua paz. Agora deixe essa oração descer do pensamento para o coração, porque chegou o momento de entregar a Deus não somente aquilo que aconteceu hoje, mas também tudo aquilo que você está tentando controlar sobre o amanhã. Senhor meu Deus, nesta noite eu me aproximo de Ti sem máscaras, sem precisar fingir que fui forte o tempo inteiro. Antes de pedir, eu quero agradecer. Obrigado, Pai, por ter me sustentado durante este dia. Obrigado pelo alimento que chegou à minha mesa, pela casa onde pude estar, pelas pessoas que cruzaram o meu caminho e também pelos livramentos que eu nem sequer percebi. Obrigado porque, mesmo nos momentos difíceis, eu cheguei até aqui. Talvez hoje não tenha sido um dia perfeito, mas a tua fidelidade não depende da perfeição do meu dia. Por isso, eu te agradeço. Agora, Senhor, eu entrego tudo o que aconteceu. Entrego aquilo que me trouxe alegria. Entrego também aquilo que me trouxe tristeza. Entrego as conversas que terminaram bem e aquelas que terminaram mal. Entrego o trabalho que consegui realizar e aquilo que ficou pendente. Entrego as decisões certas e também os erros que cometi. Não quero dormir carregando o peso de tentar voltar no tempo. O que passou, eu coloco diante da tua misericórdia. E, Pai amado, perdoa-me. Perdoa as palavras que disseram mais do que deveriam. Perdoa quando respondi com irritação. Perdoa quando fui impaciente com alguém da minha própria casa. Perdoa quando deixei o medo falar mais alto do que a fé. Perdoa quando me esqueci de agradecer. Perdoa quando pensei que precisava resolver tudo sozinho. Senhor, purifica o meu coração antes que eu durma. Não quero levar ressentimento para o travesseiro. Não quero fechar os olhos alimentando raiva. Se alguém me feriu hoje, dá-me a graça de entregar essa dor a Ti. Se eu feri alguém, dá-me humildade para reconhecer. Se existe uma conversa que precisa acontecer, prepara o momento certo. Mas nesta noite, Senhor, dá-me descanso. Meu irmão, minha irmã, talvez exista uma situação que você esteja revivendo mentalmente. Uma frase, um olhar, uma notícia, uma preocupação. Não lute contra isso sozinho. Agora, enquanto continuamos, coloque essa situação nas mãos de Jesus. Diga: Senhor, eu não consigo resolver isso agora, mas eu confio em Ti. Talvez você esteja preocupado com sua família. Então entregue sua família. Talvez esteja preocupado com dinheiro. Entregue suas finanças. Talvez exista alguém enfermo. Entregue essa pessoa. Talvez exista um filho que esteja distante. Entregue esse filho. Talvez o seu maior problema nesta noite seja você mesmo, porque está cansado de lutar contra pensamentos que ninguém conhece. Entregue também isso. Jesus não se assusta com a sua fragilidade. Ele não se afasta porque você está cansado. Ele não despreza suas lágrimas. Pelo contrário, é justamente quando você reconhece seus limites que pode começar a descansar verdadeiramente nele. Senhor, recebe esta noite, recebe o meu corpo cansado, recebe minha mente inquieta, recebe minha família, recebe minha casa, recebe tudo aquilo que eu não consegui resolver hoje. E enquanto eu descanso, continua trabalhando onde minhas mãos não conseguem chegar. Guarda as pessoas que amo. Cuida de quem está longe, acompanha quem está doente, fortalece quem está desanimado e prepara o meu coração para amanhã. Eu não sei o que o novo dia trará, mas sei quem estará comigo quando ele chegar. E essa certeza já é suficiente para eu descansar. Agora, Senhor, depois de entregar este dia, nós vamos te pedir algo muito íntimo. Toca aquilo que ninguém vê. Cura as feridas escondidas, acalma os pensamentos, restaura a esperança e traz paz ao coração que chegou até esta noite cansado de lutar. Senhor Jesus, agora eu te peço, toca as áreas da minha vida que ninguém consegue enxergar.
Há feridas que eu escondo atrás de um sorriso, há preocupações que não consigo explicar, há lembranças que ainda doem, há palavras que ouvi há muitos anos e que continuam ecoando dentro de mim. Tu conheces tudo isso, Senhor. Por isso, nesta noite, eu não quero esconder nada de Ti. Cura meu coração cansado. Cura a ansiedade que aperta o peito quando a casa fica em silêncio. Cura o medo do amanhã. Cura a tristeza que aparece sem avisar. Cura também a solidão daquele que está cercado de pessoas, mas sente que ninguém realmente compreende o que está vivendo. Senhor, visita também as famílias. Há casamentos precisando de diálogo, há pais preocupados com seus filhos, há filhos sofrendo em silêncio, há irmãos que deixaram de se falar, há pessoas que moram na mesma casa, mas carregam distância dentro do coração. Jesus, entra nessas relações. Onde houver orgulho, coloca humildade. Onde houver ressentimento, prepara o perdão. Onde houver palavras duras, ensina a falar com amor. E onde houver uma ferida profunda, começa uma restauração que somente Tu podes conduzir. Senhor, lembra também daqueles que estão preocupados com a saúde. Aquele que aguarda um exame, aquele que recebeu um diagnóstico difícil, aquele que está enfrentando um tratamento, aquele que cuida de alguém enfermo e já está emocionalmente exausto. Que ninguém atravesse esta noite sentindo-se abandonado. Concede força, consolo e, segundo a Tua vontade, cura. Também entregamos a Ti nossas necessidades financeiras. Tu sabes quem terminou este dia olhando para as contas e perguntando: como vou conseguir? Sabes quem perdeu o emprego, quem está procurando uma oportunidade, quem trabalha muito e ainda não consegue equilibrar as despesas. Senhor, abre caminhos honestos, dá sabedoria para administrar, coragem para recomeçar e serenidade para não permitir que a preocupação financeira roube completamente a nossa paz. Lembro-me de uma mulher chamada Mariana, de 57 anos, moradora de Belo Horizonte, que trabalhava como auxiliar de enfermagem. Durante um período difícil, ela cuidava do marido enfermo enquanto enfrentava muitas preocupações financeiras. À noite, quando a casa finalmente ficava silenciosa, Mariana se ajoelhava ao lado da cama e dizia: Jesus, eu não tenho mais forças para controlar tudo. Fica comigo. Os problemas não desapareceram de uma hora para outra, mas a oração começou a mudar a maneira como ela atravessava aqueles dias. Ela encontrou serenidade para continuar, encontrou coragem para pedir ajuda e descobriu que confiar em Deus não significava deixar de lutar, mas deixar de lutar sozinha. Talvez você também esteja precisando dessa paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pense que sua oração precisa ser bonita. Diga apenas a verdade. Jesus, estou cansado. Jesus, estou com medo. Jesus, preciso de Ti. Ele entende. Agora coloque a mão sobre o coração e respire lentamente. Imagine entregando ao Senhor tudo aquilo que você acabou de apresentar: a família, a saúde, as finanças, as feridas, o futuro. E diga: Jesus, eu confio em Ti. Mais uma vez: Jesus, eu confio em Ti. Agora vamos avançar para um momento de fé ainda mais profundo. Não para exigir de Deus aquilo que queremos, mas para proclamar que, mesmo sem enxergar a resposta, continuamos confiando. Porque existe uma verdade que precisa ser ouvida antes de dormir. Deus ainda está trabalhando. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Não porque vamos fingir que os problemas não existem, mas porque diante de Deus nós escolhemos não permitir que os problemas tenham a última palavra. Se puder, coloque novamente a mão sobre o coração, respire profundamente e, ao soltar o ar, entregue ao Senhor aquilo que ainda está apertando sua alma. Agora, com fé e humildade, vamos declarar juntos: em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Cristo entra nesta casa nesta noite. Que toda ansiedade encontre descanso na presença de Deus.
Que todo pensamento que insiste em roubar sua tranquilidade perca força diante da confiança no Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro força para aquele que chegou ao fim deste dia pensando que não conseguiria continuar. Declaro consolo para quem chorou escondido, esperança para quem está desanimado, coragem para quem está diante de uma decisão difícil e luz para quem não consegue enxergar o próximo passo. Senhor Jesus, visita agora cada família representada nesta oração. Protege os pais, protege os filhos, protege os idosos, protege aqueles que estão sozinhos, guarda aqueles que estão viajando, acompanha aqueles que trabalham durante a noite e coloca teus anjos ao redor de cada lar, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não será maior do que a sua fé, que o desespero não terá domínio sobre seu coração, que a tristeza não apagará completamente sua esperança, e que aquilo que hoje parece impossível pode ser colocado diante daquele para quem nada está escondido. Senhor, abre portas que forem boas, fecha caminhos que possam nos afastar de Ti, dá-nos discernimento para reconhecer oportunidades, sabedoria para tomar decisões, paciência para esperar e força para continuar quando a resposta parecer demorar. Eu declaro também que esta noite será um tempo de descanso, que sua mente desacelere, que seu corpo encontre repouso, que seu coração deixe de lutar contra aquilo que precisa ser entregue. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Deus continua sendo Deus enquanto você descansa. E existe algo que quero que você guarde profundamente. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu o seu esforço. Deus conhece a batalha que você travou hoje. Talvez ninguém tenha dito isso a você, mas eu quero que você ouça agora. Você fez o que conseguiu. Você chegou até aqui. E agora pode descansar. Amanhã terá suas próprias necessidades, mas amanhã também terá novas misericórdias. Por isso, não durma alimentando o medo, durma confiando. Não durma pensando que tudo depende de você. Durma sabendo que Deus continua cuidando daquilo que você colocou em suas mãos. E se ainda existir alguma preocupação escondida dentro do seu coração, não a esconda de Jesus. Diga simplesmente: Senhor, eu confio em Ti. Agora, lentamente, vamos entrar nos últimos momentos desta oração. Vamos colocar nossa noite sob a proteção maternal de Nossa Senhora e terminar este momento com a certeza de que não estamos caminhando sozinhos. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da presença de Deus. Permaneça mais alguns instantes em silêncio interior. Não precisa pensar em todas as coisas que ficaram pendentes. Não precisa encontrar respostas agora. A noite chegou para lembrar você de uma coisa simples e profunda. Depois de fazer o que estava ao seu alcance, também é preciso saber descansar. Senhor Jesus, recebe esta noite. Recebe minha casa, minha família e cada pessoa que amo. Recebe aqueles que estão doentes, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão sozinhos e aqueles que neste momento estão chorando sem que ninguém saiba. Que a tua paz permaneça em cada quarto. Que o teu amor alcance cada coração. Que nenhum medo seja maior do que a confiança que colocamos em Ti. E agora, unidos em oração, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe querida, permanece ao lado de cada pessoa que fez esta oração. Leva nossas preocupações ao coração de Jesus.
Ensina-nos a confiar quando não entendemos. Ensina-nos a esperar quando a resposta demora. E ensina-nos a descansar, sabendo que Deus nunca abandona seus filhos. Meu irmão, minha irmã, antes de dormir, faça uma última entrega. Pense naquela preocupação que ainda insiste em permanecer. Agora diga: Jesus, eu entrego isso a ti. Não precisa explicar, ele já conhece. Não precisa repetir todos os detalhes, ele já viu. Apenas entregue. E agora receba esta bênção. Que Deus abençoe sua noite, que Ele guarde sua casa, que proteja sua família, que fortaleça seu corpo, que acalme sua mente, que cure as feridas do seu coração, que renove sua esperança e que ao amanhecer você desperte com uma força nova para continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece suas lutas. E mesmo enquanto você dorme, a fidelidade dele não dorme. Descanse. O amanhã ainda não chegou. E quando chegar, você não estará sozinho. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que talvez esteja precisando exatamente disso nesta noite. Talvez uma pessoa esteja chorando em silêncio. Talvez alguém esteja com medo. Talvez alguém precise apenas ouvir que Deus ainda está perto. Ao compartilhar esta oração, você pode ser o instrumento através do qual uma mensagem de esperança chegará até essa pessoa. Que a paz de Jesus permaneça com você, agora e sempre. Boa noite, durma em paz. Deus está cuidando de você. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Jesus Cristo entre agora em sua casa, toque o seu coração e envolva toda a sua família. Antes de qualquer coisa, quero abençoar este lugar onde você está neste momento. Que o Senhor visite o seu quarto, a sua cama, os seus pensamentos e tudo aquilo que trouxe preocupação ao seu coração durante este dia. Que Deus derrame serenidade sobre sua mente, fortaleça o seu corpo cansado e conceda descanso à sua alma. Talvez a noite já esteja avançada. Talvez você esteja ouvindo esta oração antes de dormir, depois de um dia difícil e cheio de responsabilidades. E se você chegou até aqui, saiba de uma coisa muito importante. Isso não aconteceu por acaso. Deus preparou este momento especialmente para você. Nesta noite, vamos iniciar nosso descanso recebendo proteção, esperança e paz. Porque o Senhor sabe exatamente como foi o seu dia. Ele conhece as batalhas que você enfrentou, as lágrimas que você escondeu e os medos que ainda permanecem dentro de você. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas o seu coração esteja ainda mais cansado. Talvez você tenha passado o dia inteiro cuidando de todos e agora finalmente encontrou alguns minutos para cuidar da sua própria alma. E Deus estava esperando por este encontro. Por isso, respire profundamente agora. Permita que seu coração desacelere. Deixe as preocupações de hoje começarem a descansar nas mãos do Senhor. Porque esta noite não será apenas mais uma noite comum. Talvez seja a noite em que Deus renovará suas forças. Talvez seja a noite em que você voltará a sentir esperança. Talvez seja a noite em que o Senhor lhe lembrará que você nunca esteve sozinho. Se você deseja entregar esta noite nas mãos de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Faça dessa frase uma pequena oração de fé e permaneça comigo até o final, porque existe algo que Deus ainda deseja falar ao seu coração antes que você feche os olhos para descansar. Talvez, enquanto você me escuta agora, exista um cansaço dentro de você que nem mesmo o sono consegue curar. Durante o dia, você sorriu, trabalhou, cuidou da casa, respondeu mensagens, tentou resolver problemas. Mas agora, no silêncio da noite, quando tudo começa a ficar mais calmo, os pensamentos voltam com força. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas. Talvez esteja esperando uma resposta importante. Talvez exista alguém da sua família que está sofrendo e você não sabe mais o que fazer.
Ou talvez você simplesmente esteja cansado de ser forte o tempo todo. Há pessoas que chegam à noite e, em vez de encontrar descanso, encontram ansiedade. Deitam a cabeça no travesseiro, mas a mente continua correndo de um lado para outro. Pensam no futuro, lembram-se dos erros do passado e se perguntam como conseguirão enfrentar o amanhã. Talvez você tenha chorado sozinho hoje. Talvez tenha entrado no banheiro apenas para esconder suas lágrimas. Talvez tenha olhado para sua conta bancária com medo. Talvez tenha recebido uma notícia difícil ou esteja esperando o resultado de um exame médico. E o mais doloroso é que, muitas vezes, ninguém percebe o peso que você está carregando. Mas Deus percebe. Deus viu o momento em que você quase perdeu as forças. Ele ouviu aquela oração silenciosa que ninguém mais escutou. Ele conhece o medo que você nunca teve coragem de contar a ninguém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração está tocando o seu coração, saiba que você não chegou aqui por acaso. Porque Deus não ignora a dor dos seus filhos. Ele vê cada lágrima, Ele conhece cada preocupação. Ele sabe exatamente o que está tirando a sua paz nesta noite. Se existe alguém por quem você deseja rezar, apresente agora esse nome ao Senhor nos comentários. E escreva também esta pequena profissão de fé. Jesus, cuida daquilo que eu não consigo controlar. Continue comigo, porque existe uma promessa poderosa na palavra de Deus que pode trazer descanso ao seu coração e paz à sua alma nesta noite. Agora, abra o seu coração para a palavra de Deus. A promessa que irá sustentar nossa oração nesta noite está no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas. Observe que o salmista não disse, eu durmo porque todos os meus problemas desapareceram. Ele não disse, eu descanso porque tudo está resolvido. Ele disse, eu me deito em paz porque o Senhor cuida de mim. Talvez, neste momento, algumas situações da sua vida ainda não tenham mudado. Talvez as contas continuem existindo. Talvez a enfermidade ainda esteja causando preocupação. Talvez existam conflitos na família ou perguntas que ainda não possuem resposta. Mas existe algo que pode mudar nesta noite, o seu coração. Porque a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Deus continua presente, mesmo em meio às tempestades. Lembro-me de Mariana, de 49 anos, professora em Belo Horizonte. Durante muitos meses, ela sofreu com insônia. Seu filho estava desempregado, as despesas aumentavam e ela passava as noites imaginando os piores cenários. Ela dizia que seu corpo estava na cama, mas sua mente nunca descansava. Então começou a separar alguns minutos antes de dormir para rezar. Todas as noites repetia, Senhor, eu não consigo carregar tudo isso sozinha. Pouco a pouco, algo começou a mudar. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas o coração dela começou a encontrar paz. Ela voltou a dormir, voltou a sorrir, voltou a acreditar que Deus ainda estava cuidando de sua família. Porque às vezes, o primeiro milagre não é a mudança das circunstâncias. O primeiro milagre é quando Deus devolve a esperança ao coração cansado. Meu irmão, minha irmã, talvez seja exatamente isso que o Senhor deseja fazer em sua vida nesta noite. Talvez você não consiga controlar o amanhã, mas você pode descansar nos braços daquele que já está no amanhã. Você não precisa entender tudo. Você apenas precisa lembrar-se de uma verdade. Deus não abandonou você. Ele está ao seu lado neste exato momento. Ele conhece suas preocupações. Ele ouviu suas lágrimas. E assim como deu paz ao coração de tantas pessoas, também deseja derramar paz sobre você nesta noite. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, respire profundamente. Coloque a mão sobre o seu coração e prepare-se para entregar ao Senhor tudo aquilo que está roubando o seu descanso. Porque agora entraremos em um momento de oração profunda diante da presença de Deus.
Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a transformar este momento em uma verdadeira oração. Se for possível, diminua as distrações ao seu redor. Respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, permita que o seu coração desacelere um pouco. Coloque a mão sobre o seu peito e imagine que Jesus está ao seu lado neste momento, olhando para você com amor, sem julgamentos, sem condenação, apenas com misericórdia. Talvez você tenha sido forte o dia inteiro, talvez tenha carregado preocupações que ninguém conhece, mas agora você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você pode descansar na presença de Deus. Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado por cada respiração, por cada livramento que nem sequer percebemos, por cada momento em que tua mão nos sustentou, mesmo quando pensamos que não conseguiríamos continuar. Obrigado porque, apesar das lutas, chegamos até aqui. Obrigado porque a tua misericórdia nos acompanhou durante todo este dia. Pai amado, nós colocamos agora diante de ti tudo aquilo que pesa em nosso coração. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossos medos, entregamos as situações que não conseguimos resolver, entregamos as pessoas que amamos e que também precisam do teu cuidado. E, Senhor, pedimos perdão. Perdoa-nos pelas vezes em que permitimos que a ansiedade fosse maior do que a confiança. Perdoa-nos pelos momentos em que reclamamos, desanimamos ou pensamos que estávamos sozinhos. Purifica o nosso coração nesta noite. Lava nossa mente de todo pensamento negativo. Retira de nós toda a culpa excessiva, todo medo e toda inquietação. Jesus, recebe agora aquilo que está mais pesado dentro de nós. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja uma tristeza que já dura muito tempo, talvez seja um cansaço tão profundo que nem sabemos explicar. Nós colocamos tudo aos teus pés, porque reconhecemos que precisamos de ti, precisamos do teu consolo, precisamos da tua força, precisamos da tua paz. Fica conosco nesta noite, Senhor. Permanece ao lado desta pessoa que está rezando agora. Abraça o coração cansado, enxuga as lágrimas escondidas e permite que pouco a pouco uma paz profunda comece a entrar nesta casa. Continue respirando lentamente, não tenha pressa, porque Deus está recebendo cada palavra silenciosa do seu coração. E nos próximos momentos desta oração, o Senhor deseja tocar justamente as feridas que você pensava que ninguém conhecia. Senhor Jesus, nesta noite queremos colocar diante de Ti as feridas que carregamos em silêncio. Existem dores que ninguém vê. Existem preocupações que escondemos até das pessoas que mais amamos. Existem lágrimas que secamos rapidamente para que ninguém perceba o quanto estamos cansados. Talvez exista alguém rezando conosco agora que passou o dia inteiro fingindo estar bem, mas por dentro sente-se completamente esgotado. Talvez alguém tenha entrado no banheiro para chorar sozinho. Talvez alguém esteja olhando para as contas acumuladas e se perguntando como conseguirá continuar. Talvez exista uma mãe preocupada com um filho, um pai angustiado por não conseguir sustentar sua família como gostaria, uma pessoa esperando o resultado de um exame médico, alguém que sente um vazio profundo e não consegue explicar o motivo. Jesus, Tu conheces cada uma dessas dores. Tu conheces o peso de um coração ansioso. Tu conheces o medo do futuro. Tu sabes